Eu falo muito nos meus vídeos em relação ao hábito da leitura, a importância de você desenvolver esse hábito da leitura. Há cerca de 4 anos atrás eu não tinha esse hábito da leitura. E depois que eu comecei a desenvolver esse hábito de ler todos os dias, entre 30 a 60 minutos, pegar um período, geralmente eu faço de manhã, né? Eu leio sempre pela manhã, ok? Então, esse hábito fez com que eu desenvolvesse, que eu aprendesse várias habilidades e isso agregou muito na minha vida. Portanto, de maio de 2016 até novembro de 2018, que foi o período que eu fiz a minha preparação para conseguir passar em medicina pelo Enem, eu li inúmeros livros. No entanto, hoje eu vou comentar apenas sobre 3 livros para vocês e como que esses livros impactaram para que eu conseguisse passar em primeiro lugar em medicina. Mas antes eu preciso que você se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de informação, esse tipo de vídeo, ok? O YouTube ele é uma plataforma muito boa para você estudar, para você adquirir novos conhecimentos. No entanto, ele também pode ser uma plataforma muito fácil de procrastinação. Portanto, você tem que curtir, comentar esse tipo de vídeo para que o YouTube, porque o algoritmo do YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você, ok? Então, o primeiro livro que eu vou comentar aqui para vocês é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é um livro que impactou muito na minha vida. Ele é um livro muito técnico, um livro denso, difícil de você ler, porém eu estou lendo ele pela 3ª vez para absorver todas as informações do livro e foi um livro que abriu a minha mente. Não teria como, num vídeo de 10 minutos, eu comentar todos os detalhes do livro, mas eu vou comentar 2 coisas que impactaram muito na minha vida. A primeira coisa que impactou muito, que ele traz nesse livro, no capítulo 3, que é em relação ao poder mental, o quanto você consegue mudar o teu estado emocional e através da mudança desse estado emocional, você consegue ficar num estado emocional e conseguir acessar todos os recursos da sua mente, ok? Ou seja, tem estados emocionais que você não consegue acessar recursos na sua mente, tem estados emocionais que habilita a crença, a força interior e aí você consegue acessar todos os recursos. Um exemplo é o Enem 2017. Depois que eu fiz o Enem 2017, eu corrigi toda a prova e eu vi que tinham questões que eram muito fáceis, questões que eu sabia fazer, mas mesmo assim eu havia errado essas questões. E aí, com esse livro, eu descobri que não é que eu não sabia fazer a questão, é que eu estava num estado emocional de poucos recursos durante a prova e eu precisava construir um estado que eu conseguisse acessar todas as minhas habilidades, todos os conhecimentos lá no meu cérebro, ok? A outra coisa que eu aprendi muito nesse livro é a modelagem, que me marcou muito nesse livro é a questão da modelagem. Como você modelar pessoas que já atingiram o objetivo que você quer. O Tony ele fala muito no livro em questão da receita, né? Como se o sucesso, para você atingir um objetivo, ele é como se fosse uma receita. Ou seja, se você reproduzir essa receita, se você tiver os hábitos, os comportamentos necessários, você consegue atingir o mesmo objetivo que essa pessoa que você está modelando já atingiu. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui buscar pessoas que já tinham atingido o meu objetivo e eu fui modelar essas pessoas. O segundo livro que impactou muito na minha jornada, na minha preparação até conseguir passar em medicina, foi esse livro aqui que chama Willpower. Do inglês ele significa força de vontade. Ele é um livro fantástico, também como outro livro, é um livro denso, muito técnico, com muita informação. E 2 coisas que me marcou muito nesse livro, 2 conhecimentos que marcaram muito nesse livro é em relação à força de vontade e o quanto que ela impacta na nossa vida. No início do livro, no primeiro capítulo, ele fala muito em relação às religiões, né? O quanto que a fé, né? Tu acreditar, tu ter um propósito, ela move várias coisas, tu consegue fazer coisas impossíveis, principalmente pela questão da fé. Tu acreditar naquilo faz tu desenvolver uma força de vontade gigante, tá? Por isso que eu falo muito
para os meus clientes da mentoria em relação ao propósito. Tu precisa ter um propósito muito bem claro para você conseguir atingir os seus objetivos. A segunda coisa que me marcou muito nesse livro, um conhecimento que marcou bastante para mim, foi em relação ao desenvolvimento de doenças, ok? Ele fala muito em relação à questão da força de vontade para você não desenvolver doenças. Como assim? O que acontece? Tem muitas doenças hoje que são problemáticas de saúde pública, que são doenças adquiridas, como por exemplo a diabetes tipo 2, como por exemplo doenças cardiovasculares, que são em decorrência da baixa força de vontade. Então, por exemplo, tu não tem força de vontade, você acaba comendo alimentos ruins que vão fazer você desenvolver a diabetes. Você come muito açúcar, porque você não tem tanta força de vontade, ou seja, e aí você consegue desenvolver a diabetes e também doenças cardiovasculares. Ou seja, é importante você desenvolver a força de vontade. Ele coloca a força de vontade como se ela fosse um músculo, ou seja, é possível de você treinar essa musculatura da força de vontade através de você adiar prazeres momentâneos. E o terceiro livro que eu vou comentar aqui para vocês é o livro da inteligência emocional do Daniel Goleman, uma das maiores autoridades do mundo em inteligência emocional. Esse também, pessoal, é um livro fantástico, assim, ele mudou a minha vida, sabe, a minha percepção de emoção, tá? É um livro que vale muito a pena vocês investirem e ler esse livro. Duas coisas que me marcaram muito nesse livro, tá? É a tua capa, ele fala das aptidões emocionais. E uma delas é a capacidade de você descrever emoções, ok? Ou seja, você pegar as tuas emoções e descrever ela num papel. Ele fala que isso é uma das aptidões fantásticas, tá? Então, ou seja, você está se sentindo mal, você tem que ter a capacidade de identificar essa emoção, porque emoções geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Ou seja, se você tem emoções negativas, vai gerar comportamentos negativos que vão gerar resultados que talvez você não queria, ok? Portanto, é fundamental você identificar essas emoções. Pensando no contexto do Enem, por exemplo, lá no domingo do Enem, quando você está fazendo a prova, você vai sentir várias emoções. E é importante que você identifique essas emoções para que assim você consiga gerenciar essas emoções, para que essas emoções não prejudiquem o teu resultado na prova, ok? A segunda coisa que eu aprendi no livro, que me marcou bastante, foi a tua capacidade de adiar prazeres momentâneos, ok? Ele fala muito sobre essa capacidade de você ter uma resiliência, por exemplo, não comer um doce. Você está fazendo uma dieta e você não come aquele doce. Você diz, não, eu estou fazendo a dieta e eu não vou comer. Né? Conversa também um pouquinho com a força de vontade que eu falei antes, né? O segundo livro. Ou seja, pensando num contexto de vestibular, de Enem, né? Você está estudando para o Enem, quer passar em medicina. Então, por exemplo, tu tem vários estímulos externos, por exemplo, as redes sociais, Netflix, entre outras coisas que fazem você procrastinar. E aí você tem essa capacidade, não, eu vou ficar aqui estudando, eu vou fazer a minha lista de exercícios, porque eu sei o que eu quero, eu tenho o meu propósito e eu vou conseguir passar em medicina. Então, pessoal, a grande mentalidade, o mindset que eu queria passar aqui para vocês é esse, a importância do hábito da leitura, a importância de você reservar um período do seu dia, eu recomendo que seja pela manhã, de você pegar, sentar ali e ler por volta de 30 a 60 minutos, isso daí é extremamente importante. E além disso, pessoal, é fundamental que vocês vão e comprem um livro, ok? É fundamental que vocês façam esse investimento, é um conhecimento que vai ajudar muito na vida de vocês. Eu vejo muitas pessoas gastando muitas vezes, por exemplo, num fast food, num lanche, 30, 40 reais, e aí elas falam, 30 reais naquele livro é muito caro, 40 reais no livro é muito caro. Mas o livro, às vezes, tu pega o conhecimento de uma pessoa de 5 anos, de 10 anos, tu pega todo aquele conhecimento daquela pessoa condensado em poucas páginas. Olha que fantástico isso, olha que poderoso isso. Ou seja, é extremamente importante vocês lerem livros. Estudar matemática, português, redação, é importante também.
mas é importante vocês se desenvolverem, vocês buscarem habilidades de inteligência emocional, de força de vontade, para que assim vocês consigam atingir a meta de vocês. Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você deixe seu comentário. Eu quero saber o teu feedback, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Deixe conteúdos, possíveis vídeos que eu posso fazer para vocês. Comente aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Tamo junto.